O tema de hoje, portas que se abrem e se fecham pela vontade de Deus, e o entendimento desse mecanismo no processo da neurodivergência ou da nossa vida cotidiana. Quero começar nosso texto aqui, nossa meditação, lá em Apocalipse 3, lá no capítulo 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus é capaz de fechar e abrir várias portas, mas se tem uma coisa a qual ele não vai fazer de maneira alguma, talvez ele crie uma circunstância, uma situação a qual você caia de um cavalo, assim como Paulo, é arrombar a porta do seu coração. Talvez ele leve uma situação como a de Paulo, que estava rude, estava na sua ignorância, achando que estava fazendo certo, inclusive. Ele acreditava naquilo, piamente, que ele estava fazendo o correto pela sua religião naquela época, enquanto ele era não convertido ao cristianismo ainda, Cristo na verdade. Então Deus o leva até isso para ter um tratamento com Paulo, para que Paulo tenha uma ação que a gente vai ver aqui no final da nossa mensagem. Qual é essa ação, qual é essa porta que Deus não vai arrombar de maneira alguma. E depende de mim e de você abrir essa porta ou fechá-la, como a doutora mesmo falou. Nós podemos e somos agentes limitantes muitas vezes de Deus. Entenda isso. Você pode estar agindo de forma de impedir de que Deus possa agir mais na sua vida, através da sua vida, agir em vida de outros. E o que esse termo selador é? E a mensagem que eu trago aqui, nessa minha participação, é: Jesus é a porta de adega. É isso que significa para o português, selador. Muitos vão traduzir como porta de porão, vulgarmente vão traduzir como porta de porão também. E o que é uma adega? E o que seria esse selador lá para os britânicos inicialmente? Ele é um lugar onde você armazena vinho, comida, essas coisas assim. Principalmente a gente vai ver mais ligado ao vinho, inclusive. E essa porta de adega seria isso, a porta daquela entrada. Muitas vezes, até nos lares americanos e nos lares lá da Europa antiga, ela era colocada do lado de fora. Aqui era uma cellar door, para você entrar lá para dentro da adega, para ir buscar alimento, buscar coisas, materiais. E no seu contexto, por que eles dizem que é uma palavra tão maravilhosa assim? Vou trazer para vocês o que significa no contexto. É considerado por vários autores, sejam eles naturais dos países que falam a língua inglesa, dos Estados Unidos ou Grã-Bretanha, enfim, ou os estrangeiros do mesmo, como a maior exemplo de beleza sonora entre frases ou palavras na língua inglesa, sem levar em conta a sua semântica, o que ela significa no fim. O autor original da palavra, dessa atribuição a essa palavra, ele é desconhecido, mas ela já é observada desde o início do século XX. Na cultura popular, o Tolkien declara no seu ensaio, nos seus livros English and Elspeth, que a sonoralidade de cellar door é mais bonita que a sonoralidade do céu na língua inglesa, sky, heaven, que seja. A frase também aparece numa cena do filme americano Donnie Darko, numa conversa da protagonista Jake Gyllenhaal e sua professora. O diretor e roteirista do filme, Richard Kelly, declarou em sua inspiração foi no que ele viu lá de Edgar Allan Poe, que também é bem icônico, ele gosta muito de usar essas frases em alguns dos seus livros. Cellar door também vai aparecer num take, numa peça do grupo de comédia Monty Python, que muitos devem conhecer, no qual usa várias palavras classificadas de acordo com a sonoralidade dela. E entre outros compositores que usam a cellar door como temas de suas músicas, enfim, para eles é uma palavra que soa muito bonita no seu contexto, cellar door, ainda mais falando por um britânico, ainda fica mais bonito. Se vocês puderem pesquisar e ver como um britânico fala essa palavra, vocês vão entender o que eu trouxe. O que isso tem a ver com nós muitas vezes? O que isso tem a ver nesse contexto dessa mensagem? Lucas, no capítulo 5, e a gente vai encontrar essa mesma mensagem que eu trarei aqui no Mateus 9,17, vemos a parábola do vinho novo em odres velhos. Lá em Lucas 5,36, Jesus disse-lhes aos discípulos, eles foram questionar Jesus porque muitas vezes eles não jejuavam, tal. Jesus explica que enquanto o noivo está aqui não era necessário, mas haveria um tempo que o noivo subiria e que eles teriam que fazer essas práticas também. Mas lá no capítulo
no versículo 36 desse mesmo capítulo, ele disse uma parábola dos vinhos odres novos nos odres novos. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe a veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não ajustará a velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser postos em odres novos e ambos vão se conservar. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque o velho ele se torna melhor, mais agradável, mais palatável com o tempo. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola para os seus discípulos e para nós hoje no nosso contexto? Muitas vezes nós estamos revestidos internamente de coisas velhas, coisas que não pertencem mais à nossa conversão, mas ainda a gente traz nessa conversão coisas lá antigas da nossa velha vida, nossos velhos entendimentos, e quer usar para sustentar nossa fé muitas vezes. E o que Jesus fala, na verdade, você tem que nascer de novo para compreender esse evangelho. Você tem que estar apto para receber uma nova mensagem, uma conversão desse evangelho. Ou seja, se eu colocar um vinho novo na carcaça sua que está aí velha, que não morreu, não fez aquela simbologia do batismo, não vai adiantar de nada. A mesma coisa, se você está com a carcaça nova, continuar colocando aí um vinho já muito velho não vai fazer bem, de modo nenhum. É necessário que você seja renovado, se converta e receba as coisas novas. E vocês juntos, olha que interessante, ele fala que ninguém tendo bebido velho prefere o novo. Muitas vezes na nossa ansiedade da fé, que a gente está novo, a gente quer impor coisas sobre as pessoas. Então é necessário uma maturidade, que aquilo que foi imposto em nós primeiro gere frutos, crie raízes em nossos corações, para aí sim eu distribuir este vinho. Para aí eu sim distribuir aquilo que foi vivificado em mim, a restauração no meu novo corpo. Aí será palatável, será degustável. Você simplesmente não vai sim ser introdutório, ou muita gente fala aquele crente chato, que fala as coisas na horas equivocadas. Você saberá o momento de falar, o Espírito Santo te conduzirá nesse sentido. E o nosso selardor aqui, daqui a pouco a gente vai voltar lá para o Apocalipse, para a gente poder fazer a conclusão. Ou seja, nós estamos com essa adega. A vida do cristão é uma adega. E o que a gente tem preenchido essa adega? O que a gente tem colocado nos porões da nossa vida, na adega da nossa vida? Para quem nós temos aberto o nosso selardor? Para quem nós temos exposto? Quem nós temos trazido para dentro? Que tipo de mercadoria? Que tipo de vinho é esse? O que nós temos vendido? O que nós temos negociado? Através daquilo que a gente tem na nossa adega, na nossa vida em si. Temos que lembrar, falando agora, voltando ao contexto de portas abertas e fechadas, lá do segundo pecado cometido lá em Gênesis, capítulo 4, 5, Caim. Ele está prestes a fazer o primeiro absurdo da história, relatado pelo menos no cânon bíblico, que é matar alguém. Até então não se conhecia o peso disso. O que é morte? Pensou para Adão, para Eva, o que foi esse peso? Você já pensou nisso? Já conseguiu assinar? Hoje é muito normal, né? Nós normatizamos as coisas. Mas veja, era um contexto onde isso não existia, onde ela tinha um filho e já não tem mais. Que pesado foi isso. Mas Deus veio a Caim. E olha que lá no Antigo Testamento a gente vai ter relatos que parecem, né? Não querendo generalizar, mas parece que Deus é mais intrusivo, com mais violência, mas não, ele chega com brandura. Caim diz: eis que o pecado está à porta, em sua selardor. Cabe tu, porém, dominá-lo. Como a doutora mesmo pontuou, Caim naquele momento não deixou ser um agente de Deus. Ele preferiu ser um agente dele mesmo, sim, daí dando brecha ao que quer que seja, o inimigo, o Satanás, o diabo, para fazer aquela atrocidade com seu próprio irmão. Ou seja, em sua selardor, ele negociou com o mal, negociou com aquilo que o seu ego queria. Claro, depois ainda a gente tem um emblemático texto com Deus, que a gente pode depois, mais para frente, entender que Deus ainda o mantém, o resguarda, mesmo
na sua pequenez, mesmo no seu erro grotesco, mas ele não foi imputado de ser assassinado como ele fez. Isso é muito interessante para você ver como esse Deus, ele é sutil quando se trata do seu e do meu coração. Sempre foi, desde o início dos tempos. Voltando para o nosso texto lá, e também lembrando, falando agora sobre a nossa adega, nosso selar d'or, sobre o vinho novo e odres novos, também lembramos que o primeiro milagre relatado em João 2, 1, 11, que Jesus fez o quê? O primeiro milagre relatado no cano bíblico nosso. Ele fez a água virar vinho. Olha como há essas ligações aqui, interessantes. Neste caso, quando ele transformou um vinho novo, ele, o Cristo, transformando, o vinho que estava servido já era de boa qualidade, já era um vinho envelhecido. Mas quando Jesus serviu o novo, aí o pessoal, mas olha, o melhor vinho foi servido agora. Interessante a gente fazer isso. E para nós discorrer aqui, voltando lá para Apocalipse, o que eu e você temos a ver com a igreja de Laodiceia, a qual esse texto, Apocalipse 3, está falando aqui. Olha que interessante, meus queridos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve assim: testemunhe a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxe, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, sou rico, enriqueci-me, e de nada preciso. Ou seja, será que aqui como a igreja de Laodiceia, quando você vai estudar o contexto histórico, ela é uma igreja, nesse contexto, uma comunidade rica já. Não precisava de mais nada, ela tinha o linho fino, ela tinha as melhores bebidas, ela virou uma comunidade de Laodiceia que ela conseguia permear a sociedade com suas riquezas. Ela estava em sua selar d'or, com a sua porta de adega aberta, já negociando coisas próprias, muitas riquezas, mas mesmo assim ela estava pobre. Não sabes, porém, és tu o infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Aqui o próprio Cristo condena naquilo que a igreja de Laodiceia era muito forte. Ela era rica no linho, no tecido, eles eram conhecidos por isso. Mas tu és cego, pobre e nu. Pois diz, eu sou rico, enriqueci-me, nada mais preciso. 18. Aconselho comprar de mim o ouro purificado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras, e não apareça a tua vergonha. E que unjas o teu óleo com o meu colírio. Quanto a mim, repreendo e educo aqueles que eu amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Aí que vem o nosso versículo aqui, lembra? Sempre do contexto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei com ele em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei, cearei contigo no meu trono, assim como também eu venci e estou sentado com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, será que nós hoje, como cristãos, como a igreja do Cristo, independente da instituição, eu, você, igreja, temos negociado com quem? Com os valores a qual nosso eu conseguiu? Jesus hoje nos fala, eu estou à tua porta, estou no seu selar d'or, estou batendo, negocia comigo. Não é mais com as suas próprias coisas, não é mais as suas riquezas. Eu não serei um intruso, não agora, porque haverá um dia que eu virei como um ladrão na meia-noite, aí pegarei os despreparados. Mas enquanto ainda é tempo da gente se converter, meus queridos, ele está à porta batendo. E para finalizar tudo isto, por mais que seja linda para eles a palavra selar d'or, porta de adega, em nosso português, aqui para nós, porta de adega nada mais é que um substantivo. Mas Cristo é o verbo vivo de João 1, aquele qual está em ação em nossa selar d'or. E nisso precisa que nós tenhamos uma ação nesse substantivo, que é a selar d'or, a porta de adega, de abri-la, para que o Cristo entre e assim como o verbo que movimenta tudo no português, possa movimentar toda a nossa vida. E nesse sentido, meus queridos, apesar do poderoso Deus ele ter o poder ilimitado de quebrar todas as portas, correntes, o que ele quiser, mas ele não vai ir contra aquilo que ele estabeleceu no Cristo, jamais. Cabe a mim e a você
tomar posse hoje. Esse convite é para todos.